Obrigado por manter os céus abertos sobre este lugar, nosso Deus. Queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco como tens falado neste lugar. E glorifica o Teu nome. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Você pode sentar. Que a graça do Senhor continue fortalecendo o seu coração. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Perdoe-me voltar para este texto, porque alguns vão lembrar que talvez seja a quarta vez que nós vamos juntos meditar nesse texto. Acompanhe a leitura, por favor. 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Itou, filho de Zuf, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções desta a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não lhe se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial. Porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz. E o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi em seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Meus queridos irmãos, 1 Samuel inicia um ciclo
de pelo menos 115 anos. Mas para isso está se fechando um ciclo de pelo menos 350 anos, em um período mais tenebroso de Israel. Samuel, ele surge nesse cenário por uma intervenção divina, em um contexto totalmente desfavorável para a visitação de Deus. Aqueles que leram o livro de 1 Samuel vão lembrar que logo em seguida, quando Samuel tem a experiência de ouvir a voz de Deus, ele não sabia que era Deus que estava o chamando, pensou que era o sacerdote Eli. O texto começa dizendo que naquela época, naquele tempo, as visões não eram frequentes, porque a manifestação do Senhor era rara, porque o povo havia se afastado do Senhor. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos aqui uma família que habita em Ramataim Zofim, cerca de 32 quilômetros ao norte até Jerusalém. E por várias vezes nós vimos aqui algumas coisas que se repetem, entre elas que esta família de ano em ano subia ao templo para adorar. A expressão adorar aqui é se inclinar, literalmente se inclinar. Eles tinham que subir ao templo em Siló, era o lugar, o centro da adoração, pelo menos 3 vezes ao ano, nas festas de celebração, Pentecoste, Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos. Aqui ainda não havia uma obrigação, isso vai acontecer mais tarde, a partir do reinado de Salomão, em que os homens deveriam subir, mas voluntariamente, e para se encontrar com Deus, porque na mente hebraica, se dirigir até o lugar da adoração, era se dirigir ao encontro pessoal com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eles não iam apenas para festejar, para celebrar, eles iam para se encontrar com Deus. Havia uma expectativa na grande maioria deles de não somente trazer a Deus o que era devido às suas ofertas, e nós vimos aqui que Ana faz voto, a ideia de voto aqui é trazer uma oferta e também fazer pedidos, porque isso fazia parte da liturgia do culto. O que é a liturgia do culto? A liturgia nada mais é do que a ordem do culto. E dentro desta ordem de culto, de momentos de adoração e de louvor a Deus, havia um momento em que eles faziam petições a Deus, colocavam os seus pedidos diante do Senhor e faziam promessas ao Deus de Abraão e pediam para que se o Senhor cumprisse a sua boa vontade, atendesse a oração, então eles continuariam em adoração. Mas Ana vai mais longe, porque ela na verdade está pedindo algo não somente para ela, ela está pedindo algo para Deus. Samuel cresce nesse contexto, e nós vimos aqui que os sacerdotes que estavam ali eram os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Mais adiante, se você continuar a leitura do texto em Samuel, a Bíblia diz que Deus queria matá-los, porque eles se tornaram filhos de Belial. Escute, essa expressão aqui, ela é muito forte, porque mais adiante, filhos de Belial vai se tornar sinônimos de filhos do diabo. Aqui ainda não tem essa conotação, porém a conotação de filhos de Belial aqui eram de homens que foram separados para o sacerdócio, para o ministério, e estavam profanando o que era santo. O que é profanar o que é santo? Tomar comum, tomar o lugar de Deus, roubar de Deus. E essa família vai para adorar num lugar como este. Eli tinha perdido a visão, a sensibilidade das coisas espirituais, tanto que quando ele olha para Ana, e Ana está mexendo somente os lábios, ele acha que Ana também está embriagada devido às celebrações, porque dentro das celebrações eles tomavam vinho. Então ele disse: olha, pare com esse vinho, você também é filho de Belial, porque ele já estava vendo isso na vida dos seus filhos. Olha como estava distorcida a realidade da adoração naquele tempo. Siga o raciocínio, porque esta família tinha tudo para não subir para adorar. Um sacerdócio desviado,
que estava profanando o que era santo. 32 quilômetros de viagem para adorar. Mas olha só essa família. O texto diz que Eucana tinha quantas mulheres? 2. Uma já é uma bênção. 2 é porção dobrada dessa bênção. E isso tinha a desaprovação divina, porque o princípio é homem e mulher. É um só. Você entende isso? Mas mesmo assim, quebrando esse princípio, eles subiam para adorar. Mas não somente isso, o texto diz que Penina era a rival, e a expressão ali é adversária de Ana. Penina tinha filhos e filhas, Ana não tinha, era estéril. A maior bênção para uma mulher, filha de Sara e de Abraão, era gerar filhos, porque por ela poderia vir o Messias. Isto era sinal da bênção divina. Quando uma mulher descobria que era estéril, estava sobre ela uma maldição. E quando o texto diz que Penina a irritava constantemente, a ideia da expressão ali é trovejava. Imagina 32 quilômetros, alguém trovejando no seu ouvido. Por que você vai adorar? Por que você vai oferecer o que para Deus? Olha, eu tenho filhos, você não tem. Família. Havia nessa família rixa, disputa, dor, sofrimento, transgressão. Mas eles subiram para adorar. De ano em ano. Esta expressão significa que Elcana era fiel, porque embora morando em Efraim, ele não era efraimita, ele era levita. Dos descendentes da tribo dos coatitas, ele era levita, ele era adorador. Ele se dispunha para subir, para adorar, mesmo nesse contexto. Imagina, ele olhava para sua casa, aquela guerra, aquele conflito, uma trovejando no ouvido da outra, a outra chorando, a outra lamentando, e ele sabia que estava contra o favor divino, contra a palavra de Deus, por ter 2 mulheres, e ele sobe para adorar, sabendo que lá o sacerdócio, aqueles que dirigiam o culto, aqueles que estavam ali para conduzir o cântico, para conduzir a adoração e a ministração da palavra, estavam longe de Deus. Eles tinham tudo para não subir a Jerusalém para adorar, mas assim mesmo, de ano em ano, eles subiam para adorar. Por que eu estou falando isso? Porque se nós olharmos para as nossas famílias, ou para a nossa família, para a nossa casa, nós vamos encontrar muitas razões para não vir adorar. E se nós olharmos para o ministério pastoral, para a liderança, muitas vezes nós vamos encontrar várias razões para não vir para adorar. Talvez não razões como estas de Eli e de seus filhos, coisas menores, mas que nós tornamos maiores para não vir adorar. A morte, a dor, o sofrimento na vida de Ana estava contribuindo a favor de ela não subir ao templo para adorar. Mas mesmo assim, apesar de tudo isto, diante de tudo isto, eles subiam para adorar. A grande questão nesse primeiro momento, eu só estou introduzindo. O relógio não
Não está funcionando aqui, isso aqui é benéfico para mim, ou é dificuldade? A Ângela se acha povorou, mas não está aqui contando não, hein? Está a meu favor, pastor? Oh, aleluia! A grande questão é, e nós? Por que não vir para adorar? Quais as razões que nós temos? Nós temos razões para não vir. Dificuldades, adversidades, lutas, frustrações, decepções. Você imagina sair de casa com um cônjuge trovejando, não falando, trovejando no seu ouvido. Você imagina sair de casa para adorar, com morte, sinais de morte na sua vida, na sua saúde. Porque esta era a realidade dessa família. Mas eles subiam para se inclinar diante do único e verdadeiro Deus. Eu fico a pensar o que levava eles, apesar de tudo isso, não cumprindo a palavra de Deus, mas mesmo assim eles estavam subindo, indo para a casa de Deus para adorar. Eles não iam apenas para ver os amigos, eles não iam apenas para celebrar, não. O texto diz repetitivamente que eles iam para adorar, e esse texto foi escrito, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e a ênfase não é do escritor, a ênfase é do Espírito de Deus. Esta família, com todos os seus problemas, dificuldades, adversidades, lutas, dor e sofrimento, irritação, frustração, decepção, transgressões, ainda assim subia para adorar. Ou eles são muito doidos, puxar algum tipo de fumo, ou eles sabem o que estão fazendo. Porque é só assim, é extremo, isso aqui é extremo, é insano. O que eu vou vir fazer no culto se eu trovejo no ouvido da minha esposa? E eu não estou conseguindo sair daqui, Jeová. Eu preciso sair desse ponto aqui. O que eu vou fazer na igreja se eu irrito o meu cônjuge, o meu filho? Você já pensou? Já teve essa experiência? Já não? Eu várias vezes. Eu algumas vezes vim para o culto sem falar com a minha esposa. Olha só. Pastor. Mas é só o pastor que vive isso, irmão. Você não vive isso, isso é outro nível. Madalena, seu irmão está no hospital ainda? Deu alta? Foi para o hospital de novo, né? Por que você vem adorar? Vivendo essa realidade com o seu irmão, alguém pode dizer, Madalena, o que você está fazendo na igreja? Onde está o seu Deus? Olha o seu irmão. Madalena, o que você vem fazer na igreja? O seu pai está enfermo, tem que passar por uma cirurgia, sua mãe também, precisa de assistência diária. O que você vem fazer na igreja, Madalena? Você está entendendo? A ideia de ir para Jerusalém para adorar, para o lugar da adoração, era se encontrar com Deus. É isto que motivava, que impulsionava, que levava essa família a romper com essas barreiras, não desconsiderá-las, não ignorá-las, mas apesar delas ir para Jerusalém, porque eu vou me encontrar com Deus, eu vou falar com Deus, eu vou ouvir a voz de Deus. Meus amados irmãos, se nós não criarmos essa expectativa, apesar de tudo estar trabalhando contra, isso não vai terminar. Nós só não teremos esse tipo de experiência quando nós entrarmos no novo céu, na nova terra, onde o Senhor, Ele vai tabernacular conosco. Lá não vai ter dificuldade nenhuma de cultuar, mas enquanto estivermos aqui, tudo vai convergir para não adorarmos publicamente o Senhor. Entenda isto. E a única razão de estarmos aqui é porque este momento é um encontro público, não com o pastor, não com o ministério de louvor, não com a junta diaconal, é um encontro público com um Deus invisível que se faz presente, porque Ele habita na Assembleia dos Santos.
Eu escutei. Pastor, mas eu cultuo em casa. Seu culto está muito fraco, porque aquele que cultua em casa não consegue cultuar publicamente. Seu culto é superficial, porque não gera desejo de comunhão, de coletividade. Nós somos um corpo. Quem anda sozinho é cobra. Mas eu não gosto do pastor. Eu também não. Você acha que eu vejo as minhas pregações? Eu estou falando de mim, irmão. Dos outros eu não sei. Porque de repente alguém troveja lá na minha casa. Você não vai ver o que você pregou, não? Sabe? E olha que o nome dela nem é Penina, hein? E o meu não é Elcana. Mas eu venho para adorar. Crie uma expectativa em nome de Jesus e pelo Espírito de Deus. Ao sair de casa, você vai vir na terça para a oração. Quero lembrar que terça-feira tem oração, tem intercessão às 19 horas. E depois escola bíblica, na quarta-feira à tarde, na quinta às 20 horas, no sábado, a juventude, no domingo. Crie uma expectativa, Senhor, apesar das dificuldades, das adversidades, apesar das lutas, das minhas falhas, eu quero ir agora publicamente te adorar e quero me encontrar contigo, Senhor. Eu quero me deixar ser atraído por Ti, para Ti, Senhor. Eu quero ir lá cantar para Ti, eu quero ofertar para Ti, eu quero orar a Ti, eu quero ouvir a Tua voz. Não venha para passear, não venha para perder tempo, venha para adorar, e você vai ver a visitação do Senhor na sua vida e na sua casa. Deus não brinca de culto. Ele não precisa de nada disso. Ele é o grande eu sou, o suficiente nele mesmo. Se eu adorar ou não adorar, para Ele continua sendo Deus. Se eu cantar para Ele ou não cantar, Ele continua sendo Deus, satisfeito e pleno nele mesmo. Mas Ele, em sua infinita graça, abriu um meio da sua graça para que eu experimente da sua presença, para que eu perceba que Ele é real, para que eu ouça a sua voz, para que Ele trate comigo publicamente também. Venha para adorar, cansado, exausto, triste, com dor, com más notícias, com irritação, com frustração. Venha para adorar, venha para cantar para Ele, venha para tocar para Ele, venha para pregar para a glória dEle, venha para servir a Ele. Venha, 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 venha. Sinto o cheiro de mofo, de tanto ficar às escondidas. Venha para adorar. Aleluia. Glória a Deus. Agora eu vou entrar aqui na palavra. Ana. Você sabe qual é o sentido do nome Ana? E diferente de nós, os judeus davam um nome com um propósito, que revelava não só o caráter, mas os planos de Deus. Ana significa graça, e graça significa favor. Toda vez que seus pais a chamavam pelo nome e ela ouvia o seu nome, ela entendia que o favor de Deus estava sobre ela. Ana, graça, favor de Deus. Agora, havia um contraste entre a sua identidade, escute isso, e seu momento atual. Havia um contraste, porque no seu nome havia graça, mas o momento que ela estava vivendo era uma desgraça. Isso nos ensina, meus amados irmãos, que mesmo tendo a nossa identidade em Cristo Jesus, isso é um fato, a partir do novo nascimento, nós estamos em Cristo. Nós temos uma identidade. Nós somos o povo que se chama pelo nome do Senhor. Essa é a nossa identidade.
Mas mesmo diante dessa realidade, existem momentos na nossa vida, na nossa caminhada, que isso se torna uma contradição. Não é assim? Mesmo tendo o favor de Deus sobre nós, e o favor de Deus está sobre nós, eu quero te lembrar que o favor de Deus está sobre a sua vida. Porque Ele é um Deus de toda a graça. O favor de Deus está sobre a nossa vida. Mas enfrentamos lutas, dificuldades, adversidades, e esta mulher não tinha nada. O momento que ela estava vivendo era totalmente contrário à sua realidade. Não havia graça, não havia favor. Naquele momento só havia dor e sofrimento, irritação, frustração, decepção, indignação até contra o próprio Deus. Como eu posso me chamar de Ana? Como eu posso então ter o favor de Deus e viver esta realidade? Pois todo momento que eu subo para te adorar, olha o que eu ouço, que o teu favor não está sobre mim. Tu não mudas a minha sorte. Até quando eu vou viver esta realidade? Então, se não podes mudar esta realidade, eu mudo meu nome então. Posso mudar o meu nome para Mara, amarga, amargurada, porque esta era a realidade. Se não, vejamos, e eu vou citar os sintomas aqui desta mulher, e você vai me dizer depois, que vai juntando os sintomas aí, você vai dizer o que ela tinha, tá bom? Sim ou não? Você está comigo aí? Amém. Aleluia, então vamos lá, né? E era mulher crente, mulher de Deus. Olha os sintomas. O primeiro sintoma nós encontramos aqui no texto que diz, no verso 8: então Elcana seu marido, no verso 7: e assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Ela chorava e não comia. Choro e perda de apetite. Junte aí. Está juntando? Vamos lá, é Bíblia isso aqui, é Bíblia. Diz o texto sagrado, no verso 10: levantou-se Ana e com, a expressão amargura aqui é dor na alma. Ela estava com feridas na alma. Preste atenção. Choro, falta de apetite, ferida na alma. Vai juntando aí, porque eu não juntei nada aqui, hein? Vai lá. Verso 11 diz, e fez um voto ao Senhor: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a tua serva, da tua serva não se esqueceres. Verso 13, não. Verso 15, porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu não sou mulher, eu sou mulher atribulada. A expressão aqui significa que ela estava sendo esmagada, pressionada, ela estava sob pressão, ela estava sendo jogada para baixo. Você está entendendo ou não? Está mesmo? Choro, falta de apetite, dor na alma, pressão, pressão, pressão. Olha só, e ela diz, verso 16: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Biliel, porque pelo excesso da minha ansiedade. Ansiedade. Ele estava no presente, mas as suas emoções, a sua mente estava no futuro. Ela não conseguia viver a realidade, ansiosa, esperando algo que na mente dela não iria vir. Ansiedade. Você está juntando aí os sintomas? Mas não somente isso, o texto diz, escute, o texto diz, verso 16: não tenha, pois, a tua serva por filha de Biliel, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição. Afligir significa esmagar, para tirar o suco. Essa mulher estava perdendo vida, perdendo o ânimo, perdendo a alegria, perdendo o prazer de viver. A sua única esperança era a morte.
Juntou os sintomas? Me responda o que ela tinha. Depressão em último grau. Crente. Mulher de Deus. Para os que acham que isso é bobagem, deveriam ler de volta esse texto. Para os que acham que isso não acontece com o crente, deveriam ler de novo esse texto. Não somente este. Para que aqueles que acham que isso é demônio, deveriam ver esse texto. Ela está endemoniada? Está possuída? Não. Não. Uma mulher totalmente fragilizada, despedaçada. E o que ela está fazendo? Ela está no templo. Sacrifícios de louvor. Pastor Felipe falou aqui em alto e bom som. Celebração em tempos de tristeza. É o que a mulher estava vendo. E isso que eu lutei em casa. Mas eu vou falar de novo nesse texto. Eu quero falar outras coisas. Já disse aqui. Aí quando o pastor Felipe começou a falar, celebração em dias de tristeza. Isso é possível? É possível. É possível para quem realmente colocou no seu coração sair de casa num momento como esse para se encontrar com Deus publicamente. Essa mulher, ela busca algo em Deus. Deus não está respondendo, Deus não está falando, Deus não está na mente dela. Olha a luta interior dessa mulher, mas como pode, eu estou vindo adorar, eu estou cumprindo a palavra, eu estou seguindo a cartilha, meu Deus, eu estou derramando meu coração, Senhor, aonde Tu estás, até quando as minhas lágrimas vão ser o meu alimento toda noite, até quando eu vou subir 32 quilômetros para adorar ao longo do ano, e o Senhor não me responde, aonde Tu estás? Por que te escondes? Por que não me respondes? Você já viveu isso ou não? Já se animou a falar isso para Deus? Porque para Deus você pode falar. Aliás, é para Ele que você tem que falar. Escute, preste atenção. Você que está aqui, você que está nos acompanhando, preste atenção. Deus está falando conosco nesta noite. E Deus está falando com pessoas que a esterilidade veio e terminou, está terminando com seus relacionamentos, com dons, com ministérios. E quanto mais você se esconder, se ocultar, se você não vir para fora, como Deus disse para Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Pega o texto de Elias, você vai ver. Depois que ele ora e desce fogo do céu, aquela maravilha, que é um legado, mas que glória, aquele Pentecoste, aí ele ouviu a má notícia. Jezabel vai te matar. E ela é bruxa. Ela é satanista. Não, ela é satanista. Vai te matar. Ninguém mandou você mexer com os profetas falsos. Aí Elias vai se esconder na caverna. Você que está na caverna, você está me escutando ou não? Deus vem para Elias e diz: o que você está fazendo aqui, Elias? Deus não diz o que você está fazendo aí, porque Deus estava lá com ele. Você está entendendo ou não? Querem me matar. Eu sei, Elias. E se tu vacilar, vão te matar. Você vai morrer se você vacilar. Como assim, Givô? Quer vacilar? É ficar na caverna. É desistir da tua casa. Escute. É desistir da tua família. É desistir do ministério que Deus te confiou. É desistir
graça da adoração pública. Se você vacilar, é o que vai acontecer. Sabe, às vezes eu fico pensando algumas coisas, como eu disse para os jovens ontem, às vezes eu acho que eu tenho que fumar umas coisas, porque eu ouço umas coisas muito doidas, pastor. Camarada vem para Cristo, rebentado, destroçado, moído, vem para Jesus, entrega a vida para Jesus, aquela glória, aquela maravilha, está tudo indo muito bem, e de repente ele olha para a casa dele. Aí eu não quero essa casa não, eu não quero essa família não, eu quero outra família. Eu quero uma família que me siga na igreja, eu quero uma família que vá comigo para o culto. Você quer uma família que vá para a igreja com você? Continue indo na igreja. E lutando pela família que Deus te deu, você não caiu lá por acaso. Se foi Jesus que te resgatou, querido. Agora, se for um outro Jesus, aí é outra coisa. O que Paulo disse para o carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu. Vai ter que batalhar, filho. Vai ter que chorar, vai ter que ralar, porque teve gente que chorou e ralou para que a sua salvação acontecesse, para que a sua redenção acontecesse. Você quer o quê? Quando você olha para a sua família, para os seus familiares, você quer abandonar, você quer deixar porque eles não querem? Um dia você também não quis, um dia você também ridicularizou, um dia você não estava nem aí para Deus, e agora que Ele te resgatou, que Ele te salvou, você quer largar aquilo que Ele te deu? Preste atenção. O Senhor te salvou para salvar a tua casa. Pastor, mas a desgraça, a frustração, a decepção, a ira, a rixa, a disputa, olha para a casa desse povo aqui, olha para essa família, eles subiam para adorar, todo mundo junto, todo mundo magoado, irritado. Aí o vizinho pergunta, cara, onde vocês vão, cara? Nós vamos para adorar. Adorar quem? Nós vamos adorar Deus. Que Deus? O que você vai fazer, cara? Você tem duas mulheres, meu filho. Uma já é meu cana. Você tem duas. E uma é troveja no ouvido da outra, cana. A outra só chora, pelo amor de Deus. Vocês vão adorar que Deus? O Deus que muda a história. O Deus que cumpre a sua palavra. O Deus que cumpre a sua promessa. O Deus que pode todas as coisas. O Deus que fala e cumpre, porque Ele é real. Deus não está brincando com a tua redenção e da tua casa. Tanto não está brincando que Ele enviou o seu único filho para salvar, para resgatar, para transformar. Escute o que Deus está falando no teu coração. Você é sacerdote da tua casa. Mulher, você que é a única cristã na sua casa, escute, você é luz em meio às trevas. Filho, se os teus pais não são crentes, escute, você é um João Batista ali preparando o caminho para o Messias chegar na tua casa e salvar a tua família. Meu Deus do céu, e meu tempo se foi. Eu preciso falar de como Ana saiu dessa situação. Senhor da glória, qual o caminho para que essa contradição seja eliminada por um tempo? Porque enquanto nós vivermos aqui, nós vamos viver essas contradições. Estamos num mundo mau, mas o Senhor é conosco. A primeira coisa que eu vejo na vida desta mulher é que ela tem um propósito. Aconteça o que acontecer, eu vou subir para adorar. Eu vou subir para adorar.
eu vou me inclinar diante dele. Eu não vou me inclinar diante da minha rival. Eu não vou me inclinar diante da minha esterilidade, eu vou me inclinar diante dele. Pastor, eu já ouvi isso antes, eu já está ouvindo de novo. Está ouvindo de novo, porque Deus é muito misericordioso, meu Deus do céu, Deus é muito misericordioso. Ele está te falando de novo a mesma coisa, num outro texto, num outro contexto, da mesma coisa, está ouvindo de novo. Porque Ele quer uma resposta do que Ele está falando. Ela diz, eu vou continuar subindo para adorar, eu vou levar a minha oferta ao Senhor, eu vou derramar o meu coração diante do Senhor. Em algum momento Ele vai romper, em algum momento eu não vou ouvir o trovejar da minha rival, mas eu vou ouvir o trovejar de Deus. Ele há de visitar a minha vida. A segunda coisa é que essa mulher, ela ia para o lugar de adoração, não para contaminar os outros com a sua dor, com o seu sofrimento. Escute isso. Jesus, segura Jeová. Ela não ia para o templo para contaminar os outros com o seu sofrimento, com a sua dor. Você está entendendo? Não, ela ia para adorar e contaminar os outros com adoração, com louvor, com celebração. Mas quem olha, mas como pode? Olha a vida, olha a história, olha o contexto. E como é que ela canta, como é que ela ora, como é que ela derrama o seu coração, como é que ela ouve a palavra. Não é possível. Sim, é possível, porque esta é a característica de um adorador. Sacrifícios de louvor. É possível em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio à frustração, à decepção, em meio às perdas, adorar aquele que é único e imutável. Nós temos que olhar para essa mulher e adentrar por estas portas, contudo trabalhando o contrário, para nós não adorarmos e seguirmos o seu exemplo. O texto diz no verso 10, que levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor. A expressão orar aqui é fantástica. Ela se colocou entre Deus e a sua própria vida. Se interpor, se colocar entre. Orar aqui é interceder. Por quem ela estava intercedendo, irmãos? Por ela. Você já orou por você já? Orou mesmo, clamou, suplicou pela sua vida. Sabe, não, aquela oração, Senhor, me abençoe. Senhor, tu sabes, tu conheces todas as coisas, meu Deus. Não. Ela se colocou diante de Deus. Sabe que o intercessor se coloca entre Deus e o objeto da intercessão. Ela se colocou entre Deus e a sua situação, entre a sua própria vida. Ana vai para o culto também para orar por ela. Ana entra pelas portas do lugar da adoração para interceder por ela. Ela tem um clamor no seu coração também em seu favor. Ela pode orar pelos outros, ela pode orar por tantas outras coisas, mas também ela vai orar por ela. Quando foi a última vez que você entrou por estas portas com o propósito também de orar pela sua vida? Olha para o seu estado, para a sua condição. Orar pela sua vida, interceder pela sua vida, pela sua realidade, pelo seu estado, pela sua condição. Senhor, eu estou aqui para te adorar, te louvar, te bendizer porque tu és digno, mas eu me coloco diante de ti também para interceder por mim. Tu me conheces melhor do que eu, Senhor. Mas eu preciso rasgar o meu coração diante de Ti. Eu preciso interceder a Ti pela minha vida, com amargura, com dor na alma. O texto diz que ela se levanta, ela se posiciona, ela age, ela responde ao lugar da adoração. Meu Deus, pelo amor de Deus, está mais do que na hora de nós entrarmos por estas portas e responder. Este lugar é um lugar de adoração pública. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho que responder a esse ambiente. Para que eu viva a realidade do ambiente, eu tenho que responder a este ambiente. É um lugar de adoração. É um lugar de clamor, é um lugar de gemidos inexprimíveis, é lugar de súplica, é lugar de oração.
Meu Deus, ela se levanta, ela se posiciona e busca o Senhor. E o texto diz que ela chorou abundantemente. É um choro diante de Deus. É oração, é intercessão, é choro, é clamor, é gemido. Ela está sendo ela mesma diante de Deus. Sim. O Senhor disse: peça para que eles venham se despir diante de mim. Diga para eles que venham se despir diante de mim. O Senhor trabalha com a realidade. O Senhor trabalha com a realidade, Ele não trabalha com falsidade. Se está doendo, se venha com dor. Se está morrendo, venha morrendo. Se está cansado, exausto, venha com seu canseiro, com seu exaustão. Se está irritado, frustrado, decepcionado, venha. Está magoado, venha. É desse jeito, Senhor, estou aqui arrebentado, estou aqui magoado, indignado, não quero estar aqui, mas vim para te adorar, Senhor, eu sou mesmo, assim como tu está me vendo, assim, desse jeito, sim. Tire as vestes da religiosidade e seja você mesmo diante dEle. É isso que Ana faz. É isso que nós temos que fazer num lugar como este, meu Deus do céu. Não mude o tom de voz, não se vista como ouvi hoje do meu pastor. Hoje você veio de crente. Sim, hoje eu me vesti de crente para tentar me parecer crente, pelo amor de Deus. Brincadeiras à parte, nós precisamos ser nós mesmos diante dEle, porque se tem alguém que nos conhece, é Ele. Meu Deus do céu. E logo em seguida, então, essa mulher no verso 11, ela diz, fez um voto diante do Senhor, uma oferta. Ela vai diante do Senhor, escute, essa mulher está seguindo a liturgia do culto. Quem inventou esse negócio aí, pastor? Agora nem, na abertura nem texto mais, nem hora mais. Vai direto para o cântico. Que negócio é esse? Estão mudando. Você acha que nós estamos aqui de brincadeira, irmão? Ao temor de Deus no nosso coração. Nós nos reunimos quase toda semana, buscar em Deus, porque se não for Deus na nossa vida, não só nós estamos lascados, vocês também estão lascados. Perdão da expressão. É direcionamento, é orientação. Já falamos aqui que uma das palavras, sinônimos de adoração, no grego, é liturgia. Isso não é coisa de homem, não. É divina. Siga a liturgia. É para cantar? Cante. Sou grato por tudo que tenho, tesouro e eu. É adoração. Sou eu mesmo, pastor, então mude. É para Ele. Sou grato por tudo o que tenho. Que loucura! Meu Deus do céu. Ela fez uma oferta, seguiu a liturgia. Se atentares com a tua benignidade, ela está dizendo, Senhor, tu não me deves nada, mas pela tua bondade, se me ouvires e me deres um filho varão, não será meu, será teu. Vai-te servir. Mal sabia Ana que um juiz segundo o coração de Deus,
que um sacerdócio fiel segundo o coração de Deus nasce das entranhas da intercessão e do clamor da súplica de uma mulher, de um homem, de um pai, de uma mãe, de um esposo, de uma esposa, de um filho, de uma filha, que intercede por um milagre. E Deus faz muito mais do que um milagre. Deus estava dizendo para Ana: Ana, eu não vou te dar somente Samuel, eu vou te dar um sacerdote, eu vou te dar um profeta, um juiz segundo o meu coração, e vai mudar a história dessa nação. A esterilidade de Ana, escute isto. A esterilidade daquela mulher, a dor e o sofrimento daquela mulher, ela estava precedendo apenas uma grande intervenção de Deus, não somente na sua vida, na sua casa, mas em toda a nação. Escute, por trás da tua dor, do teu gemido, da tua morte, há um grande mistério de Deus para a tua vida, que vai além das fronteiras da tua casa. Ou você acha que Ana iria pensar: não, Deus vai me dar um sacerdote, pastor Felipe, um juiz, um sacerdócio fiel? Não, ela queria apenas um filho. Ele vai muito mais além do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Através de Samuel, Deus trouxe uma reforma e um avivamento. Estruturou a teocracia em Israel, no reinado de Davi. É brincadeira? Ela estava pedindo só um filho. E ela disse: não, Senhor, e eu vou trazer. Sabe o que significa isso? Quando Samuel nasce, 3 anos depois, ela deixa Samuel com 3 anos de idade no templo. 3 vezes por ano ela via Samuel. Sacrifício, oferta, adoração. Você sabia que adorar é perder? Também. É perder para Deus, porque quem perde para Deus está sempre ganhando. Tá, já vou terminar. Olha só, o texto diz, no verso 12: demorando-se ela no orar perante o Senhor. E aí o texto diz que ele começou a observar os lábios de Ana. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz. Sabe o que o texto quer dizer no original? Que ela estava falando com ela mesma. Ela estava diante de Deus, intercedendo por ela, mas também falando com ela mesma. Salmo 42. Porque estás abatida, minha alma? Porque te perturbas dentro em mim? Espera no Senhor, pois ainda eu louvarei. Anima-te. Fortalece o teu coração no Senhor. Ele é tua luz, Ele é tua salvação. Júlio, levanta-se. Lembra-se das promessas do Senhor. Ele é fiel. O que você tem dito para você mesmo? O que você tem falado para você mesmo em meio às tribulações, às adversidades, às lutas da vida? Isso faz toda a diferença, porque a boca fala, o coração está cheio. Seus lábios se moviam, ela não tinha mais o que falar, ela estava falando para ela mesma, diante do Senhor. Há um momento de intimidade, de comunhão com Deus, e ela estava se restaurando ela mesma. Deus estava trazendo de volta a Ana, a qual possivelmente trazendo a memória, quando seus pais lhe deram um nome, ela vai se chamar Graça, e o favor de Deus estará sobre ela. O favor de Deus está sobre a tua vida.
Lembre-se disso. E o texto diz que ela, se demorando, orando, falando somente no coração, ela derramou sua vida diante do Senhor. E aí então o sacerdote desviado lá diz que ela é filha de Belial, ele não viu seus filhos. Então, verso 15, porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho, porém venho derramando a minha alma, venho derramando, eu não estou orando só aqui, eu oro em casa, eu oro pelo caminho, são 32 quilômetros, e alguém trovejando no meu ouvido, e eu estou falando com Deus, eu estou derramando a minha alma diante do Senhor. Em algum momento, à noite, ou à tarde, ou pela manhã, ou pela madrugada, Ele vai responder, porque certeza eu tenho de que Ele está ouvindo, Ele vai responder. Eu venho derramando. Há um hábito aqui, há uma disciplina na vida desta mulher. Ela não está orando apenas porque ela está em tribulação e adversidade, como muitos de nós fazem. Quando a coisa aperta, então eu vou começar a orar, eu vou jejuar. Não, ela vem derramando o seu coração diante de Deus. Ana é uma mulher de oração. Muitos oram, mas poucos são de oração. E eu tenho para mim, isso é para mim, que essa é uma das realidades do culto de terça-feira de oração. Porque para vir para intercessão, para interceder, você tem que criar disciplina para isso. Quem ouça, entenda. Então, para finalizar, o texto diz, verso 16: não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial. Ela sabia quem ela era, porque lições da minha aflição e da minha ansiedade estou falando até agora. Olha só, então lhe respondeu Eli, mesmo através da boca de um sacerdote desviado. Olha só, olha o que o texto diz: vai-te em paz, Shalom, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Olha a resposta desta mulher. Ela poderia responder que nem eu: que? Você é desviado, você nem ora. Quem está orando aqui sou eu. Seus filhos estão desse jeito, e você está aí à frente. Eu faria assim. Você não? Eu faria. Mas essa mulher é espiritual, porque ela ouve isso da parte do sacerdote que estava naquela condição. E o texto diz: e disse ela: ache a tua serva. Sabe o que significa mercê? Graça. Ache a tua serva favor diante de Deus, porque é assim que eu me chamo, é assim que Deus me vê. Seu favor está sobre mim. E já ali naquele momento ela tem sinais. Escute, presta atenção nos sinais. Presta atenção nos sinais de Deus, da sua vida. Assim a mulher se foi caminhando e comeu. Ela não comia. E o seu semblante já não era mais triste. Aí o texto diz que levantaram de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram. Eucana teve relação com Ana, e o texto diz no verso 19: lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, passado o devido tempo teve um filho, chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Lembrando-se dela o Senhor. Será que o Senhor tinha se esquecido de Ana? Essa era a impressão de Ana, e essa impressão que temos em meio às adversidades e lutas da vida, e essa impressão é totalmente natural. Ela não revela, ela não fala da realidade espiritual, ela fala de uma realidade natural apenas. Ela é natural. Mas quando o texto diz que lembrou-se o Senhor, no contexto de Israel, essa expressão significa que o Senhor visitou Ana no tempo oportuno. Nós já falamos aqui sobre visitação. É uma manifestação específica de Deus para um tempo específico, com um propósito específico. Ana foi específica diante de Deus, porque a visitação de Deus é específica. Você entende isso? Deus, Ele não esquece. Ele somente visita no tempo certo. E o tempo certo para a sua vida pode ser hoje, pode ser amanhã quando você acordar, pode ser no meio de semana. Mas a grande questão para nós é estarmos preparados para a visitação do Senhor
Como? Seguindo o exemplo desta mulher, subindo à casa do Senhor para adorar, para derramar o seu coração, para falar consigo mesmo, para interceder pela sua vida, pela sua alma, pela sua situação, para trazer oferta diante do Senhor, seguir a liturgia, para usar da liturgia para adorar a Deus de todo o seu coração.